Na década de 1930, uma grande catástrofe, epidemia de febre tifo, matou mais gente em Nova Friburgo que a gripe espanhola. Atingiu muitos pontos do município e cidades vizinhas, mas em especial Olaria, que foi grande vítima. Não havia dia sem enterro. Famílias inteiras adoeciam e às vezes morriam 2 ou 3 pessoas da mesma casa num só dia. Por ser uma doença altamente contagiosa, levavam os doentes para o isolamento no lazareto em Duas Pedras, de onde muitos não voltavam. Como o número de mortes era muito alto, os mortos eram levados em caixões de tábuas brutas, que após o enterro era reaproveitado para transportar outros corpos. Muitas famílias nem chegaram a saber onde seus entes queridos foram sepultados. Causavam consternação geral aquele caminhão, com toldo verde e colchonetes que passavam recolhendo os doentes para o lazareto. Seria de se esperar que o olariense tivesse baixíssima autoestima e um desânimo acentuado para organizar a nível comunitário. Como vimos, muitas famílias vieram de lugares distantes e só se conheceram aqui. As adversidades patrocinavam naturalmente um certo isolamento. Num dado momento, porém, o povo desconhece as adversidades, ignora a discriminação interna e externa, e graças à ajuda de lideranças fortes e positivas e empreendedoras, organiza-se para levantar a grande obra monumental da região, a Capela de São Roque. Antes da capela, o movimento consistia em reunir os moradores todos os dias, alternando as casas para rezarem com toda a fé e fervor, pedindo a proteção de São Roque contra a peste que devorava a região. Então, perceberam o grandioso fenômeno. Lentamente, os brejos foram secando, as mortes se reduzindo, e o que aconteceu? O povo não teve dúvidas em afirmar: o milagre alcançado pelo glorioso São Roque. Agora construir a capela não era só um reconhecimento, mas a solidificação da proteção no cenário desolador de Olaria. Viva São Roque! Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar,
o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do rio Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu queria, em breves palavras, deixar talvez quatro pistas, 4 ou 5 reflexões para a nossa meditação, celebrando hoje a memória do nosso padroeiro. Primeiro, eu faço como o Papa Francisco nos 2 primeiros elementos da nossa meditação. O Papa Francisco costuma diagnosticar no mundo moderno alguns aspectos que nós precisamos melhorar, trabalhar, precisamos curar. E depois do diagnóstico, o Papa Francisco já costuma apresentar qual o remédio. Ele já diz: olha, em relação a isso, vamos buscar este caminho, esta medicação. A partir da vida e do exemplo de São Roque, vou destacar 2 aspectos que também o Papa Francisco chama atenção nos tempos de hoje, que valem, portanto, praticamente para todo mundo, e isso não é diferente para nós em Olaria ou em Nova Friburgo. Primeiro chama atenção para a questão da indiferença, algo que tenho meditado com certa continuidade aqui na nossa comunidade. Um mundo que começa a se tornar insensível e indiferente às dores, aos sofrimentos. Já não nos machuca ou não nos escandaliza que todo dia entre a costa norte da África e a Europa morram diversas pessoas nessa travessia tremenda, terrível. Não nos machuca, não nos dói ou não nos escandalizam as guerras, as 60 mil mortes no Brasil por ano, vítimas de violência. A vida vai se tornando banalizada. E a violência, a crueldade é algo comum. A pobreza, a miséria é algo que a gente já convive e, sempre foi assim e parece que assim vai continuar. Às vezes é mais fácil a gente
levantar as pernas e passar por cima de alguém deitado na calçada do que a gente sensibilizar e procurar saber o que está acontecendo. A gente se acostuma a certos cenários que nós jamais deveríamos nos acostumar. Para a indiferença, a gente percebe na vida de São Roque alguém que deixa o seu projeto pessoal, a sua peregrinação, porque viu alguma coisa que o machucou no coração. Eram os doentes, vítimas de peste, que precisavam dos seus cuidados. Portanto, a sensibilidade de São Roque, que seja para nós algo que nos ajude a recuperar também em nós essa sensibilidade que a gente não pode perder, e a superar qualquer tipo de indiferença aos sofrimentos tremendos, terríveis que existem ainda hoje. Outrora, na década de 30, o povo de Olaria se juntou numa devoção porque via o que se passava com uma infecção que dizimava famílias e bairro. E essa sensibilidade, trazendo a devoção a São Roque, fez com que naquele momento aquela dor cessasse. Portanto, existem também elementos que nós podemos buscar para que uma dor de alguém ela seja, se não eliminada, pelo menos atenuada. Alguma coisa está ao nosso alcance. Um segundo aspecto é um certo ateísmo que eu preferi chamar de uma descrença em Deus, mesmo daqueles que não são ateus. Por isso que eu não chamo de ateísmo, eu chamo de descrença, porque os que creem em Deus, mas que duvidam ao mesmo tempo da providência divina. Isso existe um nome na filosofia que se chama imanência, ou seja, aqueles que acham que tudo se resolve aqui, na vida concreta, real. Aqueles que perdem, mesmo cristãos, que perdem a dimensão que a gente chama do transcendente. Aquele que está para além de nós e muito pode fazer por nós. Quando a gente vê a providência divina do cachorro que leva o pão para São Roque, aqui na bênção dos cachorros, dos animais, domingo passado, eu falava, quem tem cachorro sabe disso, né? Como o cachorro se sensibiliza e o cachorro fica triste quando o dono está triste, e comemora e fica alegre quando o dono também está feliz. Os cachorros sentem muito, né, o que o dono sente. E na história de São Roque, olha o cachorro que partilha lá do pão para São Roque. Isso é providência divina, isso é ação de Deus. Como é que nós podemos negar a ação de Deus na vida da gente? Olha o Salmo hoje em resposta à primeira leitura. A primeira leitura está dizendo, mas que povo rebelde! Como é que esse povo esquece tudo o que eu fiz? E aí, como é que foi o Salmo belíssimo que Zuleika salmodiou para a gente? Não tem ninguém no microfone, né? Deixa eu ver se eu lembro. Senhor, não se esqueçam das obras do Senhor, não se esqueçam. A gente corre o risco de esquecer a obra de Deus na década de 30, de 40 aqui em Olaria. As pessoas vão perdendo a fé. As pessoas vão esquecendo os grandes feitos do Senhor. E às vezes pior, as pessoas sequer reconhecem a ação de Deus nas suas vidas, na sua história, quando Deus está agindo. Está agindo, está presente, somos incapazes de ver. Por isso eu chamei isso de descrença, de mundanismo, a incapacidade de ver a ação de Deus. Das obras do Senhor, por favor, não se esqueçam. Não se esqueçam. O terceiro ponto, a partir do Evangelho de hoje,
para a nossa meditação e mudança e compromisso. Faze com o outro o que queres que te façam a ti. Se busca de Deus o perdão, e o evangelho de hoje é sobre o perdão, como é que você não perdoa o teu irmão que pecou contra ti? Mas isso é de uma contradição, isso é de uma incoerência, isso deveria nos deixar com vergonha. Quando pedimos alguma coisa a Deus que nós mesmos não estamos dispostos a fazer, que é muito fácil pedir compaixão, mas não ser compassivo. É muito fácil pedir paz para a família quando a gente faz o inferno. É muito fácil a gente pedir coisas das quais nós não estamos dispostos a viver. Portanto, faze com o outro o que queres que te façam a ti. E por fim, o quarto e último ponto, para a gente não se estender, São Roque é considerado o patrono contra as pestes, as doenças infecciosas, diversas enfermidades. No mundo todo, há histórias, ele é o patrono de Veneza, por exemplo, porque lá em Veneza houve também uma peste muito grande e as relíquias, o São Roque foi venerado e livrou Veneza dessa página triste de sua história. Isso aconteceu em várias partes do mundo onde São Roque é venerado, porque houve situação de peste, de enfermidade, de infecções. Hoje nós temos muitos enfermos. Dos muitos enfermos que temos, parece que a doença mais comum que a gente tem ouvido falar, pelo menos nas minhas visitas em Friburgo, tem sido o câncer, que acomete pessoas de qualquer idade e diversas pessoas da mesma família. Não há um de nós aqui, certamente, que não conhece uma pessoa hoje que está se tratando ou combatendo o câncer. Provavelmente vocês, se começarem a lembrar, encheriam bem mais do que os dedos de uma mão. Lembramos, portanto, dos diversos enfermos, de todos os que sofrem. Mas nós lembramos também daqueles acometidos por outros tipos de chagas. Chagas que talvez não são na pele, no corpo e não são visíveis, mas são chagas da alma, são chagas do espírito. O sofrimento hoje, ele é mais diversificado e ele tem muitas facetas. Há pessoas com o corpo e o organismo em funcionamento perfeito, mas uma dor e um sofrimento que consome o coração e a alma, o sentido da vida, a desesperança, o desânimo. Portanto, nós queremos também nos solidarizar com os que sofrem com as mais diversas chagas e também com aquelas chagas que são causadas pelas pessoas. O mal causado por nós. O padre Igor falava na 9ª noite do WhatsApp, do Facebook, as maldades que ocupam as redes sociais. A maldade que é a falta de perdão. A maldade que é a humilhação de alguém, ou começando pelas crianças na escola, o bullying, porque pelo fato de ser criança não quer dizer que é inocente. Tem criança que pode ser profundamente cruel com os amiguinhos e coleguinhas. Há muitas chagas e há também as chagas sociais. Uma que tenho chamado a atenção constantemente, que é a chaga do desemprego, que vitima e faz sofrer tantas famílias, inclusive na nossa comunidade. Por isso queria encerrar essa meditação, deixando que nós pudéssemos trazer para nós e apresentar a Deus quais são as chagas que hoje nos preocupam. Quais são as chagas, as feridas, as enfermidades que têm afetado a nós e as pessoas que a gente ama? Quais são as nossas maiores preocupações hoje? E que em silêncio, em oração, nós pedíssemos a intercessão do nosso patrono.
Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Tomai, comer, tomai, beber, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Assim como São Roque, que também nós nos doemos por um mundo irmão, um mundo de irmãos.